Muito bem, nesta terceira parte, então, comecemos com as súmulas vinculantes. No momento da emenda constitucional número 3 de 93, foi discutida a possibilidade de súmulas vinculantes no direito brasileiro. Houve muita resistência. Então, a solução na época foi a aprovação desta emenda constitucional que trouxe o efeito vinculante de maneira explícita para o direito brasileiro. Aí mais tarde, né, em 2004, com a emenda constitucional 45, foi acrescentado o artigo 103A à Constituição Federal. Passou-se a prever, então, a possibilidade de edição no direito brasileiro de súmulas de efeito vinculante, edição de súmula vinculante. Esta previsão de 2004 foi regulamentada na Lei 11.417, criou-se na lei, ou regulamentou-se na lei, o processo objetivo, assim como existe processo objetivo no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, porque não são discutidos direitos subjetivos, né? O objeto do julgamento é restrito. Aqui, o processo disciplinado pela Lei 11.417 foi aquele para a edição, ou então um processo para revisão, ou ainda para o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo. Então, se você estava pensando assim, por exemplo, né, algo muito comum, uma pergunta que imediatamente os alunos fazem, mas um efeito vinculante não engessa o poder judiciário, não engessa o direito, não impede a sua transformação, a sua evolução? Não. Ele é sempre acompanhado, quando há previsão do efeito vinculante, ele é sempre acompanhado de mecanismos para a revisão, para o cancelamento daquele entendimento, né? E foi isso que a Lei 11.417 acabou fazendo. A Constituição, no artigo 103A, então, estabelece que o Supremo poderá, de ofício ou por provocação, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula. Né? Eu faço aqui uma advertência se poderá ou deverá, porque o Código de Processo de 2015, no artigo 926, ele passa a trazer uma norma mais voltada a um comando imperativo, no sentido de que deverá ser, os tribunais deverão editar súmulas sobre a sua jurisprudência dominante. Então aí esta advertência aí que foi feita para você, para atualizar aí o entendimento com a atual redação do Código de Processo de 2015. Voltando ao centro da questão, o Supremo poderá, de ofício ou por provocação, né, após reiteradas decisões, e aqui aquilo que eu falava do 926, né, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, parágrafo 1º, né, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Pois bem, o Supremo poderá, de ofício ou por provocação, após reiteradas decisões, eu chamo a sua atenção para o fato de que não há um número objetivo e nem sempre ocorrem reiteradas decisões sobre essa questão, hein? Bom, mas aí a realidade, né? Sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a partir de sua publicação na imprensa, estamos falando de norma constitucional aqui, o artigo 103A, terá, mais uma vez, efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública. Eu destaquei aqui uma advertência, estamos falando de limites subjetivos do efeito vinculante. Eu já fiz essa advertência aqui para que você fique atento a uma questão. Estamos falando de efeito vinculante, correto?
Quando pensamos em efeito vinculante, assim como quando pensamos em coisa julgada, nós estudamos quais são os limites subjetivos da coisa julgada. Quais são os limites subjetivos do efeito vinculante? A pergunta é: quem está submetido ao efeito vinculante? A Constituição responde no caso de súmula vinculante. Os demais órgãos do Poder Judiciário. Isso é efeito vinculante direto, né? Ou seja, a Constituição determina. Os demais órgãos do Poder Judiciário, administração pública, direta, indireta, federal, estadual e municipal. Agora, não confunda com o outro tema, que é limites objetivos. Qual parte do julgado adquire a autoridade de coisa julgada ou adquire um efeito vinculante, um efeito obrigatório? Então não pense você que pensar sobre efeito vinculante é pensar sobre seus limites em múltiplos aspectos, inclusive subjetivos, quem se sujeita ao efeito vinculante, objetivos, qual parte de um julgado se submete a um efeito vinculante. Por isso que eu fiz esse destaque. A Constituição responde quanto ao limite subjetivo, efeito vinculante direto, né? Demais órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública. Demais órgãos do Poder Judiciário, Constituição Federal, artigo 92. Né? A partir do Supremo, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais federais, juízes federais, tribunais de juízo do trabalho, enfim, os demais órgãos do Poder Judiciário. Tribunais e juízes, órgãos de primeira e de segunda instância e até de instância superior, conforme nós estamos vendo aqui, se o precedente deriva do Supremo. Olha, quando nós discutimos os limites subjetivos, nós também podemos perguntar: e o próprio Supremo? Ele se vincula às suas decisões? Não tenho a menor dúvida de que os órgãos fracionários do Supremo, as turmas, os ministros monocraticamente, deveriam sim se submeter a efeito vinculante, devem. Nem sempre a gente vê na prática essa irrestrita observância, mas devem sim. Agora, o pleno do Supremo tem um limite? Tem, mas não é absoluto, porque ele pode sim instaurar um procedimento para a revisão ou para o cancelamento, né, do seu entendimento, do seu efeito vinculante. Então, muita atenção com relação a isso. A Constituição diz no artigo 103A, parágrafo 1º, que enunciado de súmula vinculante terá por objeto analisar a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas. Validade, interpretação, eficácia. A súmula terá por objeto validade, interpretação e eficácia, acerca das quais haja uma controvérsia atual entre órgãos judiciários ou órgãos judiciários e administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica, então problema da necessidade da intervenção do Supremo, né, que é excepcional. Tem que estar presentes esses pressupostos que nós estamos vendo no artigo 103A, e que haja uma relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Ou seja, a existência de ações, não só ações, de demandas, recursos, ações repetitivas. Alguns autores, para você não ser surpreendido com a questão terminológica, falam em ações isomórficas, ou seja, aquelas no bojo das quais se discute uma mesma questão de direito. Uma mesma questão de direito. Nesses processos, como o da súmula vinculante, a necessidade da participação do amicus curiae, ou a possibilidade, ao menos, né, é muito desejável para qualificar a tese que vai ser fixada, né, por meio da súmula vinculante. Então, a lei que disciplina a súmula vinculante, no artigo 3º, parágrafo 1º, diz que no procedimento, tanto de edição
de revisão ou de cancelamento, o relator poderá admitir, por decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros na questão, nos termos do regimento interno. Terceiros são órgãos, entidades que vão subsidiar, são amigos da corte, vão subsidiar o julgamento com informações, com dados, com manifestações. Lembra o que eu disse? O judiciário não elabora textos, mas tem papel ativo na identificação da norma. E, portanto, há um direito fundamental de participar da construção da norma jurídica. Né? A figura do amicus curiae qualifica, né, o procedimento para a construção, a identificação, às vezes até a criação da norma jurídica. Não criação de texto, mas criação da norma. É fundamental. É por isso que aqui eu faço uma outra advertência. Vá prestando atenção nos instrumentos, porque quando você estuda a súmula vinculante, você já está incorporando elementos para o estudo do IR-IDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, vamos falar mais à frente, né, de outros, do julgamento de recursos repetitivos, porque são todos instrumentos utilizados para a uniformização do direito. Né? Esse ponto é fundamental, quero que você entenda que você, ao estudar aqui, você está ganhando tempo, você está compreendendo como que funcionam esses mecanismos no direito brasileiro. Ok? A súmula com efeito vinculante, está no artigo 4º da lei agora, tem eficácia imediata, mas o Supremo, por decisão de 2/3 dos seus membros, pode restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tenha eficácia a partir de outro momento. Trata-se do instituto que você estuda no controle de constitucionalidade, que é o Instituto da Modulação dos Efeitos, ou seja, os aspectos temporais da aplicação do entendimento do Supremo para editar uma súmula vinculante, ou para revisar uma súmula vinculante, ou para cancelar, nas 3 hipóteses, o Supremo pode trazer normas de direito intertemporal, modular efeitos da aplicabilidade nesse entendimento. Eu volto ao slide anterior. Há um processo para a construção de uma norma, não de um texto legislativo. Né? A participação na elaboração de texto legislativo é diferente, né? Tem todas as suas regras. Aqui a participação na elaboração da norma no âmbito do poder judiciário. Né? Identificação da norma, às vezes até identificação do sentido da norma. Né? Por isso que a modulação é extremamente importante, porque a norma guia os comportamentos. Então é preciso, às vezes, modular, dizer qual é o momento a partir do qual se produz o efeito. A garantia do efeito vinculante. O que garante o efeito vinculante no direito brasileiro? O Instituto da Reclamação Constitucional. No caso da súmula vinculante, né? A reclamação constitucional. Normalmente é a reclamação. A reclamação pode ser a constitucional ou a reclamação do Código de Processo Civil. Quando nós estamos falando da súmula vinculante, previsto na Constituição Federal, artigo 103A, né, o que garante o efeito vinculante é a reclamação constitucional, porque é a própria Constituição que prevê que do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável, o que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Isso não elimina a possibilidade de interposição de recurso, de outros meios de impugnação, mandado de segurança, habeas corpus, enfim, outros mecanismos, mas há o cabimento também da reclamação. Aliás, mais um registro aqui, se há um instituto que ganhou muita importância, mas infelizmente às vezes não tem sido amplamente estudado, é o Instituto da Reclamação. A reclamação tinha 2 funções no direito brasileiro, previstas na Constituição Federal. Previstas essas funções
tradicionalmente na Constituição Federal, que é garantir a autoridade das decisões de um tribunal, né? Ou seja, garantir que haverá autoridade daquela decisão proferida por um tribunal. Outra é garantir a competência de um tribunal, para que um tribunal não invadisse a competência de outro. A partir do momento das transformações do direito, que eu venho mencionando aqui no canal, utilização de princípios, e principalmente agora a questão do efeito vinculante, teve que se dar à reclamação uma nova função, uma terceira função, até então não prevista. Qual função? A função de ser um instrumento a ser utilizado para garantir o efeito vinculante, para garantir a observância da tese fixada nos instrumentos previstos pelo legislador. Então, compreenda a importância deste mecanismos, né? Garantia do efeito vinculante. Caberá reclamação, continuando o artigo 103A, parágrafo 3º, né? Do ato administrativo, porque não vincula a administração pública, ou da decisão judicial que contrariar a súmula, súmula vinculante, ou que aplicar indevidamente, cabe reclamação, né, ao Supremo, que, julgando procedente esta reclamação, poderá anular o ato administrativo, ou cassar a decisão judicial reclamada. Olha que interessante. Uma reclamação por violação de uma súmula vinculante pode levar à anulação do ato administrativo. Preste atenção nos detalhes aqui. Ou a cassação de uma decisão judicial reclamada. Com a determinação, olha aqui, efeito mandamental, né? Com a determinação de que outra decisão seja proferida, com ou sem aplicação da súmula. Algumas reflexões sobre essa disposição. Vejam, a reclamação anula o ato administrativo. Mas por que não se, aspas, reforma o ato administrativo? Pelo princípio da separação de poderes. O ato administrativo é anulado, o judiciário anula o ato administrativo. E com relação ao Poder Judiciário, cassa uma decisão, o Supremo cassa a decisão de um órgão inferior? Sim. Por que ele já não decide a causa? Porque haveria risco de supressão de instância. Então pense numa decisão de um órgão de primeira instância, de uma vara comum. Contraria a súmula vinculante, reclamação para cassar a decisão e obrigar que outra seja proferida, mas não para julgar a causa, porque senão nós teríamos uma supressão de instância. Eu lembro aqui agora, ainda olhando a Lei 11.417/2006, da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente. Preste atenção que a lei aqui foi bem ampla. Contrariar, negar vigência, deixar de aplicar, é muito importante observar isso. Ou aplicar indevidamente. Cabe reclamação ao Supremo sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis. Ou seja, em 2006, o legislador explicitou um pouco mais aquilo que a Constituição diz. Por quê? O que é que não pode ser feito? Contrariedade ao enunciado, deixar de se aplicar. Repito, preste atenção, depois eu vou falar da omissão de decisões judiciais. Isso aqui é teoria geral sobre efeito vinculante. Deixar de aplicar um precedente que existe significa proferir uma decisão omissa. E significa, no sentido amplo, uma contrariedade ao efeito vinculante, ou então aplicá-lo indevidamente. Olha o que é o efeito vinculante, até eu fiz o destaque. O que é efeito vinculante? Obrigar uma decisão judicial, portanto um órgão do Poder Judiciário ou um agente público, a não contrariar o enunciado. Isso é efeito vinculante, olha a teoria geral do efeito vinculante. Não contrariar, não deixar de aplicar ou não aplicá-lo indevidamente. Ponto
essencial, essencial para que você compreenda nesta teoria geral aqui o efeito vinculante. Preste muito atenção em relação a esses dados, isso é teoria geral. O que eu quero dizer quando eu falo que é teoria geral? Eu quero dizer que você vai aprendendo aqui, para depois nós chegarmos ao Código de Processo 2015, nós nem chegamos no Código de Processo. Porque a questão do efeito vinculante é antecedente ao Código de Processo 2015. Não foi o Código de 2015 que inventou o efeito vinculante. Ele passou a prever um sistema processual conectado, linkado a um ordenamento jurídico que reconhece na Constituição Federal a existência de precedentes e de julgados de efeito vinculante. Então, vamos entendendo isso. Ainda a lei diz que contra a omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após o esgotamento das vias administrativas. Isso é extremamente importante. Inclusive por uma razão prática. Por que é a necessidade do esgotamento das vias administrativas? Imagine você, se de todo ato administrativo desse país enorme que nós vivemos coubesse uma reclamação diretamente ao Supremo. É por isso que, não, ato administrativo cabe reclamação, mas primeiro esgote as vias administrativas. Detalhe fundamental, hein? Detalhe fundamental. Voltando à lei, então, no parágrafo 2º, ao julgar procedente a reclamação, o Supremo anula o ato administrativo, em função da separação de poderes. Ou cassa a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula. Há limites neste efeito vinculante. Limites subjetivos. Horizontal. O mesmo órgão que fixou o precedente ou a decisão de efeito vinculante, ele está obrigado a observá-lo? Em regra, sim, embora essa observância não seja absoluta. Vertical, pensa na pirâmide. Vertical, os órgãos inferiores têm que observar um precedente do Supremo Tribunal Federal. Fala-se ainda na existência de limites subjetivos. Direto e indireto. O que é direto? Poder Judiciário e Administração Pública. Por quê? Eles têm que observar os precedentes ao praticar atos administrativos ou ao praticar atos judiciais. Pois bem, e indiretamente? As demais pessoas. Você não vai guiar seu comportamento a partir do momento que você sabe que há uma decisão de efeito vinculante? Então, indiretamente atinge a todos. Indiretamente a todos. O que eu quero dizer é que a gente tem que repensar o princípio da legalidade. Legalidade não é observância do texto, é observância da norma, observância do direito. É uma ressignificação do princípio da legalidade no direito brasileiro. E o poder legislativo? Evidentemente, este é um tema que comporta uma reflexão específica, porque o legislativo não fica impedido de legislar, embora exista um precedente de efeito vinculante. Ele pode legislar. Agora, isso também não é absoluto. Ele pode legislar porque há um entendimento vinculante e a lei nova vai causar o overruling, a superação daquele entendimento. Muito comum isso. Agora, ele tem que analisar uma decisão em controle de constitucionalidade, controle concentrado. O Supremo diz que aquela lei é inconstitucional, ele não pode pura e simplesmente repetir o mesmo texto legislativo. Se ele começa a repetir, a gente pode falar em abuso do poder de legislar. Esse tema é complexo, mas remeto você a refletir sobre ele. Quem sabe futuramente aqui, se vocês me pedirem, eu gravo aqui algo mais profundo sobre essa questão que é muito interessante, né? Precisa dar uma força aqui para o canal nosso, né? Limites objetivos. Qual parte do julgado tem efeito vinculante? A fundamentação, dispositivo? Olha, é uma parte, isso é um dado muito importante, que é uma observação do professor Luiz Guilherme Marinoni,
é uma parte da decisão que trata de questão de direito. Só existem teses vinculantes sobre matéria de direito. Fato é fato, cada fato é o seu julgamento, né? O que a doutrina tem refletido é a força vinculante dos motivos determinantes dos fundamentos da decisão ou apenas do dispositivo da parte decisória. Olha, boa parte da doutrina tem dito que o efeito vinculante não se restringe à parte dispositiva da sentença. Lembra quando você estuda coisa julgada? Você fica discutindo se a coisa é julgada em regra. O que o Código de Processo diz? A coisa julgada opera sobre a parte dispositiva. CPC de 2015 tem alguma novidade quanto a isso, mas esse é um outro assunto. Agora, quando você vai estudar precedentes vinculantes, você vai dizer que a vinculação está no que foi decidido ou na razão pela qual se decidiu, na grande razão do julgamento, na ratio decidendi, o fundamento determinante. Então, é diferente esse limite objetivo quando estudamos precedentes. Tá bom? Fique muito atento a isso. Olha, professor Marinoni, pause aí o vídeo, vale a pena a leitura desse texto aqui, né? Que o verdadeiro motivo para se pensar em eficácia vinculante está na preocupação com a estabilidade dos fundamentos determinantes da decisão. O objetivo da eficácia vinculante não é tornar indiscutível e imutável o dispositivo, mas os fundamentos. Leia depois essa reflexão aí, mas calma, pause o vídeo e leia, porque ela é muito importante. Eu fiz questão de transcrever aqui para deixar de material para você, mas para mostrar que o fundamental de uma decisão é o porquê se decidiu daquela forma. Essa é a ratio decidendi, é isso que deve vincular. Por que à luz daqueles fatos aplicou-se a norma, aplicou-se a lei daquela maneira? Essa é a razão de decidir. Parece que aí que está o âmago do precedente, não no enunciado da súmula, mas sim o porquê daquele enunciado, porquê daquela orientação. O tratamento do Código de Processo Civil de 2015, né? Aí nós chegamos ao Código de 2015. O sistema do Código de Processo de 2015 de julgamento de causas repetitivas, a formação de julgados e precedentes vinculantes, né? Então aí nós passamos a, depois da teoria geral, ver como que o Código de 2015 tratou dessa questão. Isso é muito importante. E eu convido você para continuar comigo no próximo bloco, na nossa próxima aula sobre essa questão, tá bom? Obrigado.